Você já foi na igreja deprimido, ansioso, fala assim, no limite? Você já foi para a igreja assim, desse jeito? E quando você chegou lá, você já ouviu dos seus irmãos que você está com falta de fé e que você não ora mais e nem jejua? Hoje eu vou te falar sobre ansiedade e saúde mental na igreja e o que a Bíblia fala sobre isso. Só que eu não vou fazer esse vídeo aqui para te julgar, eu vou ser honesto. A gente vai tratar desse assunto aqui honestamente, com base aqui na palavra de Deus e o que ela tem para nos dizer e o que ela pode nos passar para poder nos ajudar. Então, desde já, se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa seu like, compartilhe esse vídeo e vamos lá. Ansiedade, gente, não é ansiedade e depressão, não é assunto novo da agora, ó, é assunto antigo. Vários personagens da Bíblia, vários profetas e discípulos aqui da Bíblia passaram por esse processo de saúde mental. Eu vou falar aqui para vocês aqui, alguns deles aqui, ó, para até você que não sabia que teve essas pessoas aqui também. Essas pessoas fizeram parte desse processo que muitas vezes é doloroso, que é ansiedade e depressão. Ó, Davi, ele descreveu esse sentimento no livro dos Salmos. Você pode perceber que alguns desses livros do Salmo têm declarações angustiantes e com traços de depressão de Davi também. Outra aqui que é Elias pediu para morrer. Quando uma pessoa chega ao ponto de pedir para morrer, você já sabe que estado que ela está. Outra pessoa aqui foi Jeremias, profeta Jeremias, que chorou tanto que ficou conhecido como o profeta que chora. O outro aqui também, que é bem conhecido, que as pessoas fazem muitas pregações desse profeta aqui, mas não presta atenção que ele estava passando por um estado mental delicado, é o profeta Jonas, que ele queria desistir. Ele queria desistir. Então, para você ver que até os homens de Deus, assim, esqueci de também mencionar o apóstolo Paulo. Teve momentos que o apóstolo Paulo ele começou a questionar Deus. Quando a pessoa começa a questionar Deus, é que ele está passando por um pouco de crise de identidade. Eu já cheguei a esse ponto também, de questionar a minha fé. Então eu tive que buscar ajuda psicológica, que é até um tabu, ou um tabu e até um preconceito no meio cristão. Estou falando aqui a verdade, porque é o que acontece. E no meio dessa ajuda psicológica, o médico pediu para que eu me afastasse da igreja para cuidar da minha saúde mental. Muitos irmãos na época não entenderam isso. E eu cansei de ouvir isso aqui, falta de Deus. Que eu estava desviado. E mal ele sabia que o ambiente da igreja era que estava me prejudicando. Ou seja, eu já estava com um problema de crise de identidade, com ansiedade, com depressão, uma pequena depressão. E o ambiente da igreja estava me prejudicando. As pessoas que estavam lá estavam me prejudicando. E eu tive que me afastar. Mas não foi por decisão de pastor, não foi nada. Que nem ele entendeu. Então, nesse assunto, assim, muitas vezes as igrejas elas não estão preparadas para esse tipo de assunto tão delicado. Infelizmente, as igrejas não estão preparadas. As igrejas elas te julgam as pessoas que estão com esse problema com depressão, problema com ansiedade, que hoje é o mal do século. Então, vamos aqui. Eu até fugi um pouquinho do assunto. Eu falei que eu não ia julgar e pelo mesmo tempo aqui eu já estou meio julgando a igreja por isso. Mas vamos aqui para a palavra que a ansiedade é uma causa real e Deus ele sabe disso. Deus sabe que isso existe. Vamos aqui, ó, Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos por causa alguma, mas repara
Paulo disse que é para a gente não condenar as pessoas que têm ansiedade, porque o remédio para a ansiedade é a palavra de Deus. Mas você acabou de mencionar aqui que precisa de tratamento psiquiátrico. Precisa. Tratamento psiquiátrico, tratamento psicológico. Precisa sim, lógico que precisa. Quando chegar um ponto que precisa, vai ter que usar. E muitas vezes é até Deus que encaminha você para isso. Logo em seguida aqui, Paulo também fala que é para você apresentar os seus anseios para Deus. Apresentar por que você está ansioso, por que você está angustiado. Você tem que apresentar isso a Deus. Deus está te convidando para você fazer isso. Outro ponto aqui, Deus ele cuida do seu emocional. Aqui está em 1 Pedro 5,7. Lançai sobre eles todas as vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Não é fraqueza trazer a sua ansiedade para Deus. É fé reconhecer que você é fraco, que você precisa, que você necessita da presença de Deus, que você necessita de ter um relacionamento com Deus, para poder Deus te orientar e te discernir nesse sentido. Jesus também reconhece a angústia da alma. No Getsemane, Jesus disse assim, a minha alma está profundamente triste até a morte. Até Jesus reconheceu isso aí, Mateus 26:38. O Filho de Deus, que o próprio Filho de Deus, ele teve que experimentar a angústia humana e a dor emocional profunda. Imagine, gente, se Jesus passou por isso e ele não teve vergonha de expor isso para o Pai dele, por que a gente que é como um grão de mostarda vai ter que ter vergonha? Não, a gente tem que expor isso mesmo e pronto, e acabou. A gente não pode ter vergonha disso, mas o que eu vejo é muitas pessoas elas têm vergonha disso. A mente ela precisa ser renovada. Romanos 12:2. Transformai-vos pela fé, pela renovação da nossa mente. A Bíblia ela mesmo reconhece que a mente ela precisa ter um cuidado constante. Desses tipos de coisa aqui que eu vou mencionar aqui, pensamentos negativos, padrões de tristeza, medo, sabe? O medo ele também causa angústia. E como é que combate o medo? Oração, jejum, palavra de Deus. Mas isso aí não é uma coisa que a pessoa conquista da noite para o dia. Tudo tem um processo, né? Tudo é no tempo de Deus. Você age, mas o tempo é dele. Você só não pode desistir, fazer que nem Jonas aqui que estava já querendo desistir. O que a igreja precisa parar de fazer? Eu vou precisar ser honesto aqui para vocês. A igreja sempre tratou ansiedade, depressão como falta de fé. Quando as pessoas já têm esse transtorno, já vem de fora com esse transtorno, a igreja julga. A igreja julga mais ainda quem já está lá e está passando por esse tipo de transtorno. Ela fala que é falta de fé, que é falta de orar, que é falta de jejuar. Ou seja, a igreja, além de ela tratar, ela faz ao contrário, ela julga. Ela não melhora nada. Muitas vezes, não estou falando que todas as igrejas são assim, mas esse assunto aqui de depressão e ansiedade é um assunto delicado e é um assunto que você não pode generalizar para todas as pessoas. Cada caso de depressão e ansiedade tem que ser tratada de forma individual. A mesma ansiedade e depressão que eu tenho aqui não é a mesma depressão ou ansiedade do meu irmão, é diferente. Os fatores podem ser diferentes para a pessoa chegar a esse ponto, entendeu? Então a igreja ela não melhora isso na maioria das vezes. Na maioria das vezes a pessoa tem que procurar melhoria, tratamento fora da igreja. E muitas vezes esse tratamento vai exigir que você se afasta desse ambiente.
E como é que a igreja ela vê isso como é que a igreja vê isso? Ela vai dizer que você está desviado. Já pensou, a pessoa está passando por um transtorno mental, precisa do apoio aonde ela pensa que vai ser acolhida e esse apoio começa a te julgar. Isso muitas vezes é o que a igreja faz. A igreja fez isso no meu caso. Ela não olhou o meu estado. As pessoas de lá, quando eu falo a igreja, eu falo as pessoas. E falando das pessoas, eu não estou falando todo mundo. Ninguém procura saber como que está o seu irmão de forma mais aprofundada. Nem seu pastor quer saber. Muitas vezes seu pastor só quer saber das ofertas do dízimo, ele não quer nem saber da alma. Essa é a verdade. Essa é a verdade que muitos têm medo de falar, entendeu? Mas acontece dentro de algumas igrejas. Muitas vezes as pessoas que têm esses problemas de depressão e ansiedade chega num ponto de tirar a própria vida. Aí agora fica a igreja lá se comovendo, o irmão, não sei o quê. Mas aí a vida da pessoa já foi. O que eu vejo como uma pessoa que está fazendo tratamento contra ansiedade e depressão, que a pessoa que tem depressão não fica totalmente curada, que sou eu aqui, eu vejo esse preconceito. Gente, ninguém quer ficar perto de uma pessoa ansiosa ou depressiva, principalmente depressiva. As pessoas têm preconceito, as pessoas não acolhem. Não estou generalizando não, mas a maioria é assim. Eu vejo isso na pele. Se eu chegar lá na igreja onde eu frequento e falar que eu tenho depressão, as pessoas vão me tratar diferente. É por isso que muitas vezes muitas pessoas têm esses problemas lá e não falam. Quando vai falar, já está no limite, já está com a corda no pescoço, já pulou da ponte, já entrou na frente de um carro. Aí a igreja quer cuidar, depois que a pessoa já decidiu tirar a vida. Quando a pessoa está decidida a tirar a vida por causa de depressão, não é porque é uma dor, é uma doença, gente. Depressão é uma doença. Ela quer se livrar daquilo. Muitos vão chegar aqui nos comentários, mas ela não está pensando nos outros. Mas aí eu vou te perguntar, que você está pensando nela? Porque eu já cansei de escutar isso aqui, ó. A pessoa que está com depressão, quando ela tenta o suicídio, os outros vêm julgar ela, porque ele está fazendo isso, ele não está pensando no pai, na mãe do filho. Não, gente. Mas aí eu vou perguntar para você, essas mesmas pessoas que a pessoa depressiva tem que pensar, essas pessoas estão pensando nela de volta? Não foi o meu caso, não. Eu recebi muito julgamento quando eu estava com depressão e quando eu cheguei ao ponto de querer tirar minha vida. Mas eu nunca vi o acolhimento de volta, saber por que eu estava daquela forma. Ninguém estava se preocupando, não. Até quando eu estava lá, eu estava lá, isso aqui é falta de Deus, isso aqui é falta não sei o que, isso aqui é... Eu ouvi inúmeras coisas. O que eu menos ouvi foi acolhimento. O que eu menos ouvi foi alguém chegar e falar assim, por que você está assim? Agora, eu achei tratamento. Foi com gente e foi com Jesus. Mas vamos continuar aqui, que eu até fugi meio fora do assunto, vocês me perdoam. Vamos continuar aqui, ó. Como cuidar da saúde mental com fé? Usando a fé. 5 caminhos práticos para você praticar aqui na sua casa. Primeiro, orar e buscar ajuda profissional. É o que eu falei aqui, ó. Psicólogo, psiquiatra, não são falta de fé, é sabedoria você procurar. Você tem que procurar. Você que está ouvindo aí, meu irmão, está com esse problema, você tem que procurar. E que desculpa a palavra aqui, que se dane os outros. Quem tem que cuidar de você é você. Segundo aqui, ó, cuidar do corpo. Sono, alimentação, exercício físico afetam diretamente a saúde mental. Tem que fazer exercício, tem que cuidar do corpo, tem que cuidar da alimentação, tem que dormir direito. Isso os médicos falam, continuam falando. E não é porque você é cristão, vai ser diferente. O seu corpo é templo do Senhor, cuide dele. Aqui, ó, renovar a mente com a palavra. Substituir os pensamentos negativos por verdades de Deus. Palavra, Bíblia. Buscar versículos específicos que falam sobre depressão e ansiedade. Exemplo aqui, os Salmos. Né? Buscar comunidade. Eu até falei da igreja. Né?
Mas muitas vezes essa comunidade não vai estar na igreja. Mas se isolar, piora. Se você se isolar, piora mais ainda. Você tem que buscar pessoas que entendem o que você está falando. O que você está passando também. Você tem que buscar essas pessoas. Essas pessoas vão reconhecer o que você sente e nelas você vai criar um senso de comunidade para você não ficar sozinho. Entenderam? Falar sobre o que você está sentindo. Eu sei que é difícil falar, mas você tem que falar. Quanto mais você guarda, mais o peso aumenta. Você tem que falar com as pessoas o que você está sentindo e principalmente você tem que falar isso com Deus. Que Deus vai ser seu amigo, vai ser mais o seu amigo do que o profissional que você está se tratando, porque você vai se tratar, vai ser mais seu amigo do que a comunidade. Você tem que falar com Deus, o que você está sentindo. Então, esses aqui são 5 passos, 5 caminhos práticos para você já estar tomando aí e cuidar da sua saúde mental. Lembrando, a sua mente, ela importa mais do que o seu corpo. Então, cuide da sua mente. Do seu corpo você vai cuidando devagarzinho, um passo de cada vez na jornada. Vamos fazer uma pequena oração aqui, nesse sentido aqui. Eu espero que a sua Bíblia já esteja aí do lado e que você vai colocar a mão em cima dela e você vai orar comigo aqui contra essas duas doenças que eu considero doença, hoje é doença, que é a ansiedade e depressão. Ok? Então feche seus olhos e vamos orar. Senhor meu Deus, eu te agradeço pelo dia de hoje. Desde já, Senhor, tira de mim, em nome do seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, todo espírito maligno de depressão, todo sentimento que me deixa ansioso. Senhor, me ajuda. Senhor, escuta o meu socorro. Eu estou te pedindo socorro. Eu sei que muitas vezes, Senhor, nesse plano, as pessoas querem me ajudar, mas eu estou num estágio tão ruim. Na verdade, meu Senhor, eu estou no fundo do poço. Eu não sei a quem recorrer. Então eu te peço, Senhor, estenda a sua mão e me tire desse lamaçal. Me mostra o teu caminho. Tira a angústia do meu coração. Tira todo esse espírito de depressão que me causa tristeza, que me causa confusão na minha mente. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Você que ficou até o final desse vídeo, eu tenho um recadinho para você. Você não está sozinho. Se esse vídeo foi de mera importância para você e você entende que ele tem que ser compartilhado, compartilhe. Aqui na descrição eu vou deixar um link de um livro que me ajudou muito nessa questão de depressão e ansiedade. Eu vou deixar esse link desse livro aqui na descrição do vídeo para que você... É barato esse livro, é baratinho esse livro, mas eu vou estar deixando aqui na descrição para esse livro ajudar vocês, beleza? Que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.